com a votação. Carol e Radamés votaram na Nath e no Eike. Esse voto gerou uma polêmica, e é aí que eu acho que a gente pode discutir bastante. Na hora de justificar o voto, o Radamés disse que se eles votassem na Adriana e no Domini, o desempate seria feito pelo saldo da conta conjunta. E por isso foram em Nath e Eike para se protegerem. Porque nesse momento, estava ali Carol e Radamés e Nath e Eike empatados, né? Domini e Adriana, acho que só com um voto. Se Carol e Radamés votassem Domini e Adriana, ficariam os 3 casais com 2 votos. Sim. Né? Era essa a situação. As esferas do poder foram abertas por Thalíria e Pessina. Carol e Radamés decidiram votar mais uma vez em Eike e Nath, que ficaram com 4 votos e ocuparam, então, o terceiro banquinho. Então, Radamés fez essa justificativa, né? Lembrando que eles demoraram muito ali na hora de votar, né? Isso. Carol e Radamés ficaram Eles até muito acariciaram ali. Bastante, né? Acho que, como o Eike também sempre tem essa questão de reclamar do voto e tal, acho que eles ficaram preocupados de gerar uma situação. Então, ficaram justificando bastante. Tipo assim, olha, Eike, relaxa, que o voto não é... Em outras palavras, acho que foi isso. Tipo, relaxa, eu não tô votando em você porque eu tô com ranço, por causa de embate nenhum, eu tô votando em você para me proteger, por causa do desempate, né? Só que isso gerou muito uma questão, porque, na verdade, a regra do desempate não seria conta conjunta, seria do casal Power. E o casal Power, coincidentemente, é Carol e Radamés. Sim. Então, mesmo eles estando nesse empate ali, eles obviamente não se colocariam. Eu vi muita gente falar, não, o casal Power é Rayane e Vitor. Não seria. Porque ainda não tinha mudado, né? Isso. Eles vão ser consagrados hoje, depois que alguém é eliminado. Exatamente. É sempre depois da eliminação que o novo casal Power assume essa função. Então, o casal Power atual, né, até antes da eliminação, ainda é Carol e Radamés, que é do último ciclo. Sim. Então, eles fariam o desempate, né? Só que eles não sabiam da regra. Eles não iam mentir sobre isso, eles não sabiam da regra, eles ficaram perdidos ali. E se eles soubessem, eles teriam votado no Domini da Adriana. Porque só de saber a regra já era o suficiente para eles votarem no Domini e na Adriana. Não seriam eles que iam decidir pelo casal Power, porque eles receberiam o poder ali, provavelmente, da Thalíria e do Pessina da mesma forma e votariam depois para ter 3 votos Domini e Adriana. Então nem ia precisar do desempate, né? Ia ir pelos 3 votos. Mas só de saber que o desempate estaria na mão deles, eles não faziam ideia do poder das esferas. Então só de saber que o desempate estava na mão deles, eles iriam votar em Domini e Adriana sem dúvida alguma. Eu acho que, até pela forma como eles demoraram para votar, o Radamés pedindo ali para os apresentadores falarem de novo como é que estava a votação, quem tinha quantos votos e tal, ficaram pensando muito, um olhando para o outro. Então dá para ver que eles estavam sim em dúvida e a intenção deles era votar na Adriana e no Domini, né? Então eu acho que faltou muito. Pelo tempo, foi o casal que mais demorou para votar. Tá? De todos ali, de falar quem é que ia votar, então dava tempo da produção, quando ouviram falar, a Carol justificando, pelo critério de desempate, quem decide é o maior saldo, então como a gente está bem atrás dos dois ali, então eu vou ter que votar no Eike, né? Então deu tempo. Eles deixaram o Radamés fazer esse voto com essa justificativa, acreditando que o critério de desempate seria esse. Aí teve a abertura das esferas do poder, né, que não mudou nada. O poder que a Thalíria e o Pessina escolheram foi de Carol e Radamés votarem mais uma vez. E aí eles foram e votaram novamente em Eike e Nath, ainda acreditando que a regra de desempate era aquela e tal. Então seguiram, falaram, não, a gente acabou de fazer isso... Vamos confirmar aqui que vai ser essa... nem precisava, né? Aí podia votar no Domini na Adriana, porque não ia fazer diferença. Só para poder aproveitar o tempo de tela e falar algo do... E votar coerente, né, com o que eles queriam. Mas eles acho que também ficaram com preguiça ali. Já votamos, vai peso 2. Vai peso 2, vai para eles mesmo. E aí a Nath e o Eike ocuparam o terceiro banquinho. Aí depois disso, com essa situação já formada, foi aí que os apresentadores relembraram a regra correta. O que me pareceu? Que os apresentadores não falaram na hora pro Radamés e pra Carol, porque eles não sabiam a regra. Eu também acho. Até a produção acho que estava perdida ali. Será que é o critério de desempate, é o saldo? Aí até alguém lá nas regras lê o manual e vê lá, não, o desempate da DR é o casal Power. E sabe o que foi mais engraçado? Quando o Radamés justificou isso, a gente assistindo, aí o Schwing perguntou pra mim, mas o critério é esse? Aí eu falei, olha, o critério, eu acho que é do casal Power,
ou vai ser a conta conjunta mesmo, mas eu acho que é o casal Power. Porque eu tava lembrando de edições anteriores, mas é como eu falei, faz muito tempo que passaram as outras edições. Então, até pra gente lembrar, a gente fica na dúvida mesmo. E a gente sempre espera um desempate numa formação de DR, paredão, roça, que venha pela pessoa que está ali no cargo mais alto dentro da casa, né? Que é o fazendeiro, é o líder, e fica já esperando que seja o casal Power. Então, seria estranho também o desempate numa DR ser pelo saldo, né? Numa DR por votos. Já tendo esse critério de outras formas para ir parar na DR. Então, eu acho que... Aí a gente tem o VT do momento em que a Rafa Brites explica ali qual que é a regra real, exata, né, para os participantes. Vamos assistir e a gente comenta. Para falar pro Radamés e para vocês. Radamés, Carol, toda turma. Alguma coisa. Só é uma regra, tá? Nesse caso, gente, só porque, para você lembrar uma regra, você falou que você ficaria pensando pelo nisso, saldo. tava errado. Calma aí, amor, que eu tô falando. Desculpa. Você falou que... Desculpa, aqui amor. também acontece isso. Você falou que pelo saldo, né, aí seria o desempate. Nesse caso de empate, é o casal Power, tá? Só pra vocês saberem. Se ficasse 2-2-2, quem ia decidir era o casal Power, certo? Não acredito. Isso. A falta do livrinho embaixo do braço, tá vendo? Todos os outros critérios é sempre a nossa saldo. conta conjunta. É como aconteceu hoje, né? 0-0. Né, que aconteceu com o Domini Adriana e Cris e Cadu, mas nesse caso, No caso é sempre... de empate de votação. Tá. Não, Tá bom? Isso. A gente realmente não sabia dessa regra, mas Reta bom. final, precisa saber todas, né? Poderíamos ter mudado o jogo. Esse poderíamos ter mudado o jogo da Carol diz muito, né? Que é sobre essa DR poderia ser Domini e Adriana ali e não Eike e Nath. E aí isso gera muitas dúvidas, né? Porque vai ter gente que vai dizer... Não, a obrigação dos participantes é saber a regra, o apresentador não tinha que avisar. Então tem essa posição. Já tem gente que vai falar, não, isso é um erro da Record, porque fez com que outro casal fosse parar na Berlinda e não é justo, deveria ter falado algo ali. Vai ter gente que também vai falar que é a emissora querendo proteger Domini e Adriana, que foi uma maneira de fazer com que eles escapassem dessa votação. Então, eu queria saber a opinião de vocês aí no chat, entre todas essas opções aí, o que vocês acham que aconteceu, se acham que está tudo bem, que faz parte do jogo, não tem que ficar avisando para participante, não, qual que é a regra do programa. E quero saber do Schweng também. Eu acho que caberia, sim, ter explicado. Depois, assim, não interromper o Radamés e a Carol, mas depois que eles falassem, aí falar assim, só para lembrar, gente, a regra é tal. E aí, caberia do Radamés e da Carol até perguntar, a gente pode mudar o voto? Sim. Aí eles falariam sim ou não, mas eu acho que a intervenção tinha que ser na hora, não depois de toda a formação. Até porque, quando a Carol, que o VT a gente tem um tempo aqui para mostrar, mas a Carol fala assim, a gente poderia ter mudado o jogo, aí o Andreoli fala assim, mas não muda quase nada, não muda nada. E muda a pessoa que está na Berlinda. Sim, exatamente. Porque ia ser uma outra história ali, né? A gente teria Domini e Adriana sentando nesse banquinho. E eu também concordo com você, acho que eles deveriam ter falado na hora que eles estavam pensando ali, a partir do momento que a Carol levantou esse ponto do desempate, terminava de falar, antes de votar eles poderiam, olha só, o critério de desempate, lembrando que quem desempata é o casal Power. Né? Mas é o que eu falo, eu acho que os apresentadores não sabiam, a gente estava acompanhando em casa, a gente ficou em dúvida ali também qual que era o critério de desempate, principalmente por não ter acontecido o empate até hoje para ser decidido pelo casal Power dentro do programa, né? Então acaba que passa tanto tempo, né? A gente não precisou passar por essa situação, dá para entender também o fato de não saber. Não culpo os participantes de não saberem dessa regra, até porque eles nunca precisaram passar por essa situação, né? Mas acho que não deveriam passar por essa situação dessa forma também, né? Ficar sabendo que poderiam ter feito uma coisa que é regra do jogo, cabe, eu acho, a produção ali, os apresentadores, deixar claro como é que é feito cada passo do programa. Então, da mesma maneira que teve uma situação, não sei se vocês lembram, eu não me recordo agora de quais eram os participantes, mas nessa edição que teve empate ali para saber quem seria o casal Power. sim. Não sei se você lembra disso. Lembro. E era até o Domini e a Adriana que estavam envolvidos, eu só não lembro quem era o outro casal. Acho que era a Rayane e Vitor. Acho que era a Rayane e Vitor. Acho que era isso mesmo. Eram eles mesmo. O Vitor, inclusive, falava o tempo inteiro que ia ser ele, depois o foi um Domini tombo. ganhou a prova dos casais com a Adriana e por causa dos 20 mil que eles conseguiram empatar. Aí o Vitor foi meio tombado ali, acho que o André até brincou no dia. Vitor, vocês têm certeza que vocês são o casal Power? Quem acha que é o casal Power?
que a gente viu vocês falando e tal, e no final era Domini e Adriana por causa do critério de desempate. Sim. Então, assim, já teve situações nessa mesma temporada em que os participantes acharam que a regra era uma, acabava que era outra, e os apresentadores iam lá e explicavam. Então, eu acho que nessa votação caberia sim a explicação. E aí muita gente vai falar, mas obrigação dos participantes. Mas se é obrigação dos participantes, isso não muda nada, por que os apresentadores no final ali falaram? Sim, exatamente. Se não é importante essa informação, por que foi falada depois? Exatamente. Então eu acho que erraram nisso. Acho que a culpa não é dos participantes, acho que a culpa é da própria produção do programa ali de não ter avisado para eles. E eu acho que o fato de beneficiar o Domini, não sei se foi muito bem um benefício, porque a gente sabe muito bem que ir para uma DR, ir para um paredão, ir para uma roça e voltar é sempre muito positivo. E é uma DR que eu acho que o Domini não seria eliminado, porque tem ali Cadu e Cris e teria Thalita e Pessina, né? Então, da mesma forma que eles podem ter beneficiado o Domini e a Adriana, eles prejudicaram também, porque seria mais visibilidade, teria mais tempo de tela. Amanhã a gente sabe que, hoje, né? Eu tô achando que já é quarta-feira ainda. Hoje, na formação da DR, metade do programa, ou até mais, é com os participantes lá embaixo, respondendo perguntas sentado no banquinho. Então é um tempo de tela muito bom para quem está no programa, principalmente ali disputando o prêmio, como o caso do Domini e da Adriana. Então dá para a gente considerar que eles foram prejudicados também. De certa forma sim, porque é aquilo que fala, né? Prego que se destaca, toma martelada. E acho que o jogo do Domini é muito sobre isso. Sim. De mostrar que ele está sendo apontado, de mostrar que sempre sobra para ele. Então ele acabou perdendo esse VT nesse sentido. Exatamente. E assim, de todas as hipóteses, eu não acho que foi para proteger também o Domini e a Adriana. Eu não acho que foi uma decisão assim proposital da emissora nem dos apresentadores. Eu acho que foi só um erro, eles não sabiam a regra mesmo e não culpo porque são muitas regras, é difícil decorar e no ao vivo também, assim, se você não tem a lembrança da produção, você vai arriscar falar e errar? Já pensou a Rafa Brites interrompe e fala, olha, a regra é tal e não ia ser? Exatamente. Então, eu acho que o ideal é confirmar mesmo e tal, beleza, mas talvez o erro ali foi da produção não estar tão atenta de falar no ouvido deles rápido, sabe? Olha, antes dele terminar de falar... Já te aviso aqui que a regra não é essa, quando ele acabar você fala, sabe? Eu acho que faltou essa rapidez, essa agilidade da produção, mas eu não acho que foi intencional, só que acabou que houve uma certa injustiça porque o casal que era para estar na DR não tá, eu acho que já tá bem explicado aqui e o nosso chat está dividido, viu? Nosso chat está dividido, tem bastante gente aqui falando também que acha que os apresentadores erraram, já tem gente dizendo que não muda nada, é isso mesmo, vocês estão querendo proteger a Carol com isso e não é sobre a Carol, acho que é um pensamento que a gente teria com qualquer participante que tivesse, né? O Alfredo falou, nem a Bárbara conhece essas regras. É que a gente fica difícil, na dúvida, né? Muita regra para decorar. A Record, ela inventa, né, umas regras tão mirabolantes aí nos seus reais. Pô, na Grande Conquista era pior ainda. Ali era difícil demais, Ó, a Andrea falou, queria entender por que vocês não lêem os comentários. A gente tá sempre olhando aqui vocês, a gente lê o comentário, inclusive queria pedir o superchat de vocês, viu? Comentem bastante do que a gente tá falando, mas eu tô vendo o chat aqui também, de vez em quando a gente traz alguma... observação. A Fessage falou, tem muita gente contra vocês, absurdo. Vocês, a gente, será? Que absurdo. Poxa. Não sei. A gente tá tentando ser justo, né? A gente? A gente tá tentando ser justo. Então, fala umas coisas aqui da Carol. Vocês deixam o clima muito, muito pesado, viu? Muito tóxico. Bom, vamos dar uma pausa? Vamos aproveitar para dar uma pausa aqui na televisão. A gente já volta, você que nos assiste no canal UOL. Voltamos, seguimos aqui no canal UOL, no YouTube também. E vamos dar umas olhadas nas enquetes? Vamos ver como é que tá. Vamos. Bota na tela aí, então. É um resultado que